Louvai o nosso Deus, todos os seus servos e todos os que o temeis, pequenos e grandes, pois chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor nosso Deus nos concede a graça de mais um dia. Agradeçamos por mais essa oportunidade de vida que Ele nos concede, que realmente possamos viver esse dia na Sua presença, atentos às Suas interpelações e desejosos de ver realizada em nós sempre a Sua santa vontade. Vamos então nos dispor para esse momento orante, pedindo que o Espírito Santo abra nossa mente, o nosso coração, a fim de que possamos colher os frutos dessa meditação para o nosso dia, para tudo aquilo que iremos realizar. Oremos. Ó Deus, que abris as portas do reino dos céus aos renascidos da água e do Espírito Santo, aumentai em vossos fiéis a graça que lhes destes, para que, purificados de todos os pecados, não sejam privados de nenhuma promessa de vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o evangelho que hoje a liturgia nos propõe está em João, capítulo 6, versículos de 30 a 35. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos lendo ao longo desses dias o capítulo 6 do Evangelho de João, que nos apresenta um dos discursos de Jesus, do quarto Evangelho, que é o discurso do pão da vida, no qual Jesus, depois de ter multiplicado os pães, ter alimentado, saciado a fome da multidão que o seguia, ele então explica, ele faz como que uma grande homilia, explicando que, na verdade, aquela multiplicação dos pães e dos peixes era símbolo de uma realidade muito mais profunda, uma realidade que iria se dar plenamente na cruz. Por quê? Porque Jesus é esse pão que o Pai do céu enviou. Do mesmo modo como o povo de Deus no deserto não passou fome, porque Deus enviou diariamente o maná, que era aquele alimento misterioso que aparecia sempre de madrugada no acampamento, e com ele os hebreus faziam o pão diário. Jesus é esse pão, mas que sacia plenamente, sacia verdadeiramente. O maná era um pão que saciava apenas para o momento, assim como nós nos utilizamos do alimento material. O pão que é Jesus, não. O pão que é Jesus sacia verdadeiramente, porque nos abre a vida eterna, porque nos abre para um outro sentido, para um outro significado da nossa vida. Então Jesus quer fazer com que aquela multidão que o procurava interessada no pão material se abra, na verdade, para o pão espiritual, se abra para uma proposta muito mais rica. Então Jesus se apresenta como sendo o pão da vida. Quando ele explica, que
Deus então enviou esse pão que é diferente do maná. As pessoas perguntam: dai-nos então desse pão. E Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Nós vemos o quanto que esse ato de doação de Jesus chega ao seu ápice na cruz, quando Jesus entrega a sua vida, entrega esse dom mais precioso, para que, acolhendo esta vida em nós, a gente também participe da vida definitiva com o Pai, da sua comunhão de amor. Então nós vemos que Jesus é esse pão que se entregou uma vez, mas se entrega constantemente a nós, porque antes de morrer na cruz, ele deixou o sinal da Eucaristia, ele se deu como alimento para a nossa jornada, alimento que nos conduz até a vida eterna. Então, todas as vezes que nós nos reunimos em comunidade para celebrar a Eucaristia, é o Senhor que constantemente se oferece a nós, é o Senhor que constantemente nos abre a vida eterna. Então, é com esse olhar pascal que nós devemos ler o discurso do Pão da Vida, que nós estamos escutando ao longo desses dias, e ao mesmo tempo que possamos nos aproximar sempre de Jesus e sentir que Ele realmente sacia a nossa fome. Todos somos habitados por muitas fomes, por muitas vontades, e às vezes a gente busca saciar essas vontades com outros alimentos que não nos enriquecem, que não nos saciam, que não nos fazem bem, né? Então a gente precisa realmente desse pão que é Jesus, o único que pode saciar-nos verdadeiramente e que não nos sacia de uma vez por todas, mas que sempre desperta em nós essa fome, esse desejo de sempre mais tê-lo na nossa vida, de sempre mais vê-lo participando da nossa vida, de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que realizamos. Peçamos então que o Senhor venha a nós nesse pão do céu, esse pão que todos os dias temos a graça de receber na Eucaristia, e que Ele nos conceda a graça de um dia abençoado e que a Mãe do Perpétuo Socorro te acompanhe com seu olhar maternal. Amém.